Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio aqui do podcast Entre Amigos por Ana Alves Lázaro. Hoje eu tenho dois convidados especialíssimos. Todos os convidados são especiais, mas hoje eu estou tendo a honra de receber aqui o embaixador Unaldo Eugênio Vieira de Souza, que é encarregado do Consulado Geral do Brasil em Orlando, né? E da Janaína Lorenzato, a primeira secretária do Consulado Geral de Orlando. E é uma honra, uma alegria receber vocês aqui, ter nesse podcast Entre Amigos, porque eu já considero vocês amigos, né? Há pouco tempo que a gente se conhece, mas a gente tem trabalhado juntos assim com a comunidade brasileira aqui, através da parceria com a Fundação, com a Hope and Justice Foundation. Estou muito feliz, viu, embaixador, por você estar aqui, Janaína também. Vamos conhecer um pouco aí dessa história da diplomacia brasileira, né? Do Ministério das Relações Exteriores, enfim, vamos bater um papo bem entre amigos aqui, bem agradável. E, por favor, embaixador, pode falar, se apresentar aí para nossos seguidores. Bom, Ana, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, interagindo com você nessa conversa entre amigos. O nosso objetivo aqui é divulgar um pouco os serviços consulares prestados pelo Vice-Consulado em Orlando. Eu estou aqui em missão temporária, por isso você me chamou de encarregado. Em breve eu partirei e serei substituído por um colega, que será designado cônsul-geral provavelmente, mas tudo isso só se define depois que o nosso ministério publica no Diário Oficial. Então, por enquanto, eu estou aqui e eu gostaria de elogiar o trabalho feito pela Hope and Justice. Vocês interagem muito com o vice-consulado, vocês nos auxiliam em casos de assistência consular, então eu dou os parabéns a vocês. Eu passo a palavra à minha colega Janaína Lorenzato, que divide comigo e com a conselheira Marcela Braga as responsabilidades atuais do consulado neste momento. Então, Janaína, seja bem-vinda, vamos lá. Obrigada, Ana, tudo bem? Obrigada pelo convite, acho que é uma muito boa iniciativa, até para a gente poder falar um pouco do trabalho do consulado que a gente faz, e a gente está sempre em parceria com a Hope and Justice. Eu acho que é um trabalho muito interessante que vocês desenvolvem, e assim, pela essa oportunidade de poder divulgar também as atividades que o consulado desenvolve, que oferece para a população. Muito obrigada. Eu fico muito feliz porque é um momento especial para que a gente possa falar para os brasileiros, os nacionais, né, os nossos compatriotas aqui, que às vezes têm uma visão distorcida por não conhecer, né, o quão bom são os serviços do consulado, como muita gente tem medo, acha que eu não vou procurar consulado, tenho medo disso, Então a gente vai aproveitar essa oportunidade aqui para desmistificar isso e ver que o consulado é uma repartição do nosso governo brasileiro que está aqui para cuidar dos nacionais, né? No exterior, cuidar dos interesses, para trazer proteção, trazer suporte. E aí, com essas perguntas que a gente tem aqui hoje, para esclarecer isso, porque a gente encontrava muita dificuldade com relação aos atendimentos na Fundação. Quando eles dizem, vamos no consulado, vamos falar com o pessoal. Não, porque eu acho que o consulado vai me deportar. Não é isso. O consulado está aqui para ajudar os brasileiros, né? E muito feliz que agora a gente tem um consulado em Orlando, né? Que bênção. Então, essa carreira de embaixador, né? Essa carreira de diplomata, né? É uma coisa bem, assim, que para muita gente pode parecer algo assim inalcançável. Então, assim, eu conversando com algumas pessoas, jovens, pessoas que estão no nosso convívio, quando eu falei que ia fazer esse bate-papo, né, essa conversa entre amigos com o embaixador, disse, Ana, pergunta sobre o que é o Instituto Rio Branco, como é que funciona, o que é uma carreira diplomata. Então, assim, a primeira pergunta, o que é o Instituto Rio Branco e qual a finalidade, embaixador? Antes de responder isso, eu vou responder o que é um diplomata, na realidade. Sim, então, sim. Assim, vocês sabem que os países entre si estabelecem relações, desenvolvem relações de âmbito comercial, econômico, cultural, e é necessário que cada país tenha um órgão governamental que represente aquele governo diante do outro governo. Essa ideia ela remonta à história da humanidade, quando na antiguidade os soberanos e os reis enviavam mensageiros para o outro reino ou para o outro condado, não importa em que momento da história, e a palavra
embaixada tem esse significado etimológico, que é aquele que circula, na verdade, para levar a mensagem, na verdade. Então nós temos o nosso serviço exterior, que é um serviço exterior muito bem organizado. Ele remonta ao Império, desde que o Brasil ficou independente de Portugal. O Ministério das Relações Exteriores foi criado em 1823 e, ao longo da história do Império e da República, ele foi se aperfeiçoando até chegar ao que existe hoje, que é o Ministério das Relações Exteriores, conhecido também como Itamaraty, que é uma menção ao Palácio do Itamaraty, no Rio de Janeiro, que era a sede da diplomacia brasileira. Então, o que é um diplomata? Na minha opinião, minha colega me corrigirá, depois ela acrescentará. Diplomata é aquele que tem um diploma para ser o representante do governo no exterior. Um diplomata representa, um diplomata informa e um diplomata negocia. Esses 3 verbos são os 3 verbos que orientam a nossa carreira. Representa, informa e negocia. Exatamente. E nós somos, na realidade, agentes do Estado, então, do Estado brasileiro, responsáveis por executar, sob o comando do ministro das Relações Exteriores e das chefias da casa, a política externa do Brasil, que é determinada pelo presidente da República. E essa carreira diplomática, a formação dela é através do Instituto Rio Branco. Exato. Em geral, os serviços exteriores têm centros de formação, que nós chamamos de academias diplomáticas. Alguns países têm, outros não têm. Nós seguimos essa tradição de termos uma academia diplomática. Ela foi sendo concebida ao longo do início do século XX e em 1945, que era o centenário do nascimento do Barão do Rio Branco, o Instituto Rio Branco foi fundado. O Barão do Rio Branco, você sabe, é o patrono da nossa diplomacia, porque o Barão do Rio Branco foi um dos mais proeminentes diplomatas e ministros de Estado das Relações Exteriores, e a história dele está ligada à formação do Brasil como ele é hoje. Ele negociou fronteiras e territórios, foi um dos diplomatas mais talentosos que a história do Brasil já teve. Por isso ele é o nosso patrono. Ah, que bacana. E assim, sempre a gente está falando aqui para pessoas que têm o conhecimento e outros que são leigos na matéria, né, no tema. Então, assim, muita gente, quando a gente fala assim, o embaixador... Não, ele não é embaixador, é cônsul. Não, ele é embaixador que ocupa, né, o cargo. É isso mesmo, eu estou certa. Como é que é essa disposição dos cargos da hierarquia da... Existe uma diferença entre cargo e função. Então, na realidade, a carreira diplomática ela tem, assim como a carreira militar, uma hierarquia. São 6 degraus: 3º secretário, 2º secretário, 1º secretário, conselheiro, ministro de 2ª classe e ministro de 1ª classe, que é o último cargo. Então, eu, por exemplo, desde dezembro, sou ministro de 1ª classe. Esse é o meu cargo, mas a função é a função que você exerce no momento. Então, neste momento, eu sou um ministro de 1ª classe que exerce a função de encarregado do Consulado-Geral do Brasil em Orlando em missão temporária. Por tradição, no Itamaraty, nós chamamos de embaixador quem é promovido a ministro de 1ª classe. Mas, efetivamente, a pessoa será embaixador quando entregar as credenciais, na verdade, na embaixada em um outro país. E, ao mesmo tempo, você me perguntou qual a diferença. Então, assim, todos nós podemos exercer várias funções. Então, um ministro de 1ª classe pode exercer a função de cônsul-geral, ou de embaixador, ou de chefe de uma delegação. Delegação é aquilo que nós chamamos de a representação junto a organismos internacionais, como a ONU, a Unesco, enfim, todos os organismos internacionais. Os nossos colegas fazem parte dessa hierarquia, trabalham com os embaixadores, com os cônsules gerais ou com os delegados junto às representações permanentes, porém também podem chefiar postos no exterior, a depender do que a legislação prevê. É isso. Não sei se foi muito esclarecedor. Foi esclarecedor.
uma pergunta que é sempre feita, né, entre os nacionais que são, né, que não, qual é a diferença de um consulado para uma embaixada? Ou é a mesma coisa? Como é que Não, funciona? na realidade, as embaixadas são responsáveis pela relação bilateral entre dois países. Elas estão sediadas, em geral, nas capitais dos países com os quais nós mantemos relações diplomáticas. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, nós temos a embaixada em Washington, que é responsável por toda a pauta de relevância para as relações entre o Brasil e os Estados Unidos, nos âmbitos comercial, econômico, cultural, enfim, o que você possa imaginar que esteja no escopo da execução da política externa. Os consulados, na realidade, eles são postos que tratam de apoio à comunidade brasileira estabelecida localmente ou à população brasileira flutuante, presta serviços consulares que são serviços notariais, na verdade, de emissão de documentos, como vocês sabem, emissão de passaportes, de procurações, etc. É essa a diferença. Os consulados se subordinam hierarquicamente à embaixada, porque a maioria dos países se baseia a organização do serviço diplomático nas convenções de Viena sobre relações diplomáticas e sobre relações consulares. Mas, administrativamente, os consulados se reportam diretamente ao Ministério em Brasília. Embora haja essa subordinação do ponto de vista das convenções de Viena, mas nós somos tratados pelo Ministério como postos de independência, então toda a atividade ela é gerida e gerenciada pelo Ministério das Relações Exteriores em Brasília. E o que Sim, acho que minha colega gostaria de acrescentar. Por favor. Se eu puder acrescentar também, de acordo com o país, alguns países, por exemplo, aqui em Washington, nós temos a embaixada e tem um consulado. Sim. Em alguns países, a própria embaixada, por exemplo, em La Paz, na Bolívia, a própria embaixada tem um setor consular, então ela também exerce função consular num setor específico dentro da embaixada, não tem um consulado separado. Então, assim, algumas capitais que têm embaixada também têm consulado e outras a função consular é exercida pela própria embaixada. Salvo engano, eu acho que é Bruxelas que é assim, o consulado está dentro da embaixada. Não. Bruxelas tem um consulado geral separado. Bruxelas tem um consulado, né? A gente teve um episódio que precisamos socorrer uma situação de vítimas de tráfico e aí conectamos, né? Os consulados, as embaixadas, sempre que a gente aciona, tá sempre de muita prontidão, sempre ajuda e conseguimos fazer esse resgate com a ajuda deles lá, com orientação e de outra instituição. Foi bem interessante. Eu posso dar 2 exemplos com a letra B. Bruxelas, nós temos a Embaixada do Brasil em Bruxelas, que cuida da relação bilateral com o Reino da Bélgica. Nós temos o Consulado Geral do Brasil em Bruxelas, que presta serviços à comunidade brasileira. E nós temos a missão junto à União Europeia. Então, nós temos 3 embaixadores, 3 chefias de postos, cada um cuidando desse tipo de cargo e de função, desculpe-me. E em Berlim, por exemplo, nós temos a embaixada bilateral, como disse Janaína, e nós temos uma seção consular na embaixada. Ou seja, em Berlim. Em Berlim, as funções consulares em Berlim são exercidas pela embaixada. É um setor da embaixada. Mas nós temos consulados em Frankfurt e em Munique, por exemplo. Sensacional. Essa coisa do diplomata, né, de estar sempre viajando pelo mundo, né, estar sempre em missão, isso traz um certo glamour, né, eu sei que tem as lutas, os desafios e também os incômodos dessas mudanças, né, mas assim, quem gosta de aprender vários idiomas, né, tem que conhecer cultura de países. Como é essa experiência? É uma experiência, depois eu vou deixar a Janaína dar é uma experiência fascinante, mas ela implica muita responsabilidade, porque nós estamos representando o nosso país, e representar, você sabe que é uma função de muita responsabilidade, é verdade. E, ao mesmo tempo, comporta alguns obstáculos para a vida pessoal, para a família, para os filhos, para os companheiros, as companheiras, esposas. Então, assim, eu não diria que é uma vida de glamour, eu diria que é uma vida de muita responsabilidade. Para quem está de fora, né? O glamour é para quem está assistindo. Embora nós tenhamos muita facilidade de se aprofundar em culturas estrangeiras, já que nós podemos viver
durante o período da missão em determinados Mas países. o glamour que eu me refiro é isso, é você aprender vários idiomas, você tá visitando, conhecendo a cultura. Isso é uma Claro, experiência claro, glamourosa, claro. né? De você, meu Deus, você tá num país, está em Bruxelas, você tá na Alemanha, ou depois você tá na China, depois você tá indo no Japão. Então, isso realmente deve ser incrível, porque agora os inconvenientes, né, com família, nas questões pessoais, de transfere minha esposa, transfere filhos, deixa pra cá, deixa pra lá, né? E, inclusive, tem uma curiosidade aqui que comentaram comigo, aí eu queria fazer essa pergunta, vou fazer essa pergunta, se é verdade que, por força de lei, o diplomata só poderá casar com a pessoa da nacionalidade brasileira e mediante a autorização do Ministério das Relações Exteriores, e se há alguma exceção a essa regra. Não, os diplomatas e as diplomatas podem casar-se, na realidade, com cidadãos estrangeiros, somente tem que pedir autorização expressa ao ministro do Estado por meio de um procedimento administrativo interno. É o que prevê a legislação. Mas se eu não, salvo engano, o senhor me corrija, por favor, se eu estiver errado, essa pessoa, né, o cônjuge estrangeiro, não pode ter relacionamento com o governo do país dele. Né? Pode, mas se eu não me engano, precisa de autorização do presidente da República nesse caso. Ah, interessante. Perfeito. Não, nós temos colegas casados e casadas com diplomatas estrangeiros também. Só que você tem que, como disse Janaína, para alguém que trabalha no governo estrangeiro, tem que pedir autorização ao presidente da República especificamente. Mas para casar com cidadão estrangeiro ou cidadã estrangeira, tem que pedir autorização ao ministro do Estado das Relações Exteriores. Tá bem? Interessante, né? Esse é um preço, né? Eu não posso escolher, não. Tem que ter aqui, tem que estar dentro dessa regra. Mas assim, só para tornar normalmente um pouco mais flui, leve, né? Historicamente, não há impedimento. Né? Não, né? Em geral, se é aprovado, a não ser que a pessoa não tenha uma reputação ilibada ou não seja idônea, na verdade. Né? E o que é preciso para ser um diplomata, hein? Um embaixador, por exemplo? Tá certo. Para ser um embaixador, não. Para ser um diplomata primeiro. Primeiro, né? Primeiro. Bom, eu vou dar a minha experiência, depois eu pediria que a Janaína desse a experiência dela. Aos 13 anos eu tive essa ideia de ser diplomata, quando eu tinha 13 anos. E eu vou falar o que eu vivi e o que eu recomendo para quem quiser ser parte do quadro do Serviço Exterior brasileiro. Primeiro tem que gostar muito de formação humanística, na verdade. Então, assim, para você ser diplomata, você precisa ter um curso superior para fazer o concurso, eu quero dizer. Né? Então, você tem que ter um curso superior universitário. Pode ser qualquer curso de nível superior. Porém, ajuda muito se os cursos forem de direito, relações internacionais, história, economia, enfim. Mas nós temos colegas de várias formações acadêmicas. Temos colegas médicos, temos colegas engenheiros, na verdade. Músicos. Poetas. E aí, o que é necessário estudar? Eu recomendo que, desde cedo, estudem muito a língua portuguesa, estudem história do Brasil, história mundial, estudem geografia, estudem economia, estudem direito. Tudo isso vai cair no concurso, mas de maneira bastante aprofundada. E com relação aos idiomas estrangeiros, sim, tem que aprender a falar inglês bem, na verdade. Significa falar, ouvir e escrever. E também espanhol e francês, porque espanhol e francês caem no concurso. Nossa. E quem sabe bem espanhol ou sabe bem francês leva vantagem sobre os demais. Uau! E durante a carreira, aprender idiomas é também um trunfo, porque a gente utiliza isso como instrumento de trabalho, não obstante o fato de inglês ser uma língua veicular, mas nós temos outras línguas veiculares na diplomacia, como francês e espanhol, e além disso, as línguas oficiais da ONU, por exemplo, né, que também são utilizadas em negociação diplomática. Então, assim, em geral, o diplomata no Instituto Rio Branco domina esses 3 idiomas. Nossa. Ou pelo menos um deles muito bem e os demais... Existe alguma exigência de idade, assim? Tipo, você, sei lá, eu tenho 50 anos, eu quero... Não pode, porque você já tem 50 anos. Não há limite de idade. Qualquer pessoa pode prestar o concurso a qualquer momento.
O único senão é que a carreira ela tem etapas e quando você faz o concurso um pouco mais tarde, talvez as etapas sejam mais lentas ou não progridam como desejado. Mas enfim, se tiver essas habilidades, né, esse é conhecimento, porque a carreira necessita de um certo tempo para que você possa galgar as seis as funções. 6 funções. Eu, por exemplo, tenho 30 anos de carreira, a Janaína tem 15 anos de carreira. Começou cedo, né? Você quer dizer a sua experiência? Eu também decidi ser diplomata quando era adolescente. E depois eu fui estudar Relações Internacionais. E depois, na verdade, eu ingressei no Itamaraty até antes de ser diplomata, porque tem outras carreiras no Itamaraty, no Ministério das Relações Exteriores, além de diplomata, nós temos oficial de chancelaria, assistente de chancelaria. E depois, mas é um processo completamente independente. Depois eu fiz o concurso para o Instituto Rio Branco e depois da minha formação, o requisito, como disse o embaixador, realmente ter um curso superior. Pode ser em qualquer área, mas é claro que uma formação, e de uma formação até de longo prazo, não, às vezes tem todo tipo de história, mas em geral uma formação de longo prazo nesses temas mais humanísticos, como diz o embaixador, às vezes ajuda para o concurso e depois até para o trabalho. Para o trabalho, né? Você falou em chancelaria. O título de chanceler, o que é um chanceler? O chanceler, no Brasil, na verdade, é o termo que nós utilizamos para se referir ao ministro das Relações Exteriores. Ministro das Relações Exteriores. É o chanceler. Em outros países, esse termo também é utilizado, mas às vezes é preciso ter cuidado com o idioma, porque, por exemplo, na Alemanha, o chefe de Estado é o chanceler, então, que não é o ministro das Relações Exteriores. Então é melhor que a gente diga ministro das Relações Exteriores e no Brasil, chanceler, existe essa correlação. O cargo mais alto é o secretário-geral das Relações Exteriores? Não, o cargo mais alto do Ministério é o Ministro de Estado das Relações Exteriores e o secretário-geral das Relações Exteriores é o segundo cargo mais alto do Ministério. É o segundo cargo mais alto. Que no momento eu acho que você ia me perguntar isso, no momento o Ministro de Estado das Relações Exteriores é o embaixador Mauro Vieira e a secretária-geral é a embaixadora Maria Laura Rocha. Maria Laura Rocha. Ok. Eu acho que a pedido, né, essas perguntas todas foram enviadas assim. Ana, a gente quer saber, pessoas jovens, familiares, amigos que estão assistindo isso aqui. Eu acho que nessa questão da carreira diplomática foi esclarecido muita coisa. Mas a gente precisa falar agora sobre o nosso consulado de Orlando. Vamos aqui bater um papo sobre esse consulado, que é uma solicitação, né, uma luta da comunidade brasileira em Orlando já de muito tempo, e agora, graças a Deus, temos o nosso consulado. Eu era o primeiro vice-consulado. Como foi essa abertura esse processo para a abertura desse posto consular aqui em Orlando? Tá certo. Antes de responder essa pergunta, eu gostaria só de acrescentar algo. Fique à vontade. Bom, eu sou de Aracaju, Sergipe, e Janaína é de São José do Rio Preto, em São Paulo. E no Instituto Rio Branco, nós temos uma diversidade de candidatos provenientes de vários estados do Brasil. Também temos buscado sempre uma diversidade em relação à origem étnica. Nós temos, na verdade, um programa de ação afirmativa, não é isso? Com bolsas de estudo para pessoas... que legal! E também a gente sempre quer que o contingente de mulheres cresça bastante, que em geral fica em torno de 30% a 40%. Mas acho que no último concurso nós tivemos um contingente de um aumento de percentual. Muito bom, a mulherada aí. Inclusive, eu estava fazendo uma pesquisa sobre o Instituto Rio Branco e sobre diplomacia e tal. E eu vi que teve o diplomata mais novo do Brasil, ele entrou com 22 anos, se tornou... concluiu a formação com 22 anos, eu esqueci o nome dele, mas bem jovem, né? Começou, nessas pesquisas que eu fiz, eu não lembro o nome, eu falhei aí em ter anotado o nome, mas tá no Dr. Google lá, sabe? Tá certo. Tá por lá. 22 anos o rapaz, o diplomata mais jovem do Brasil. Isso pode acontecer, mas talvez um pouco cada vez mais raro, porque como a pessoa tem que fazer um curso superior antes de fazer o concurso, então talvez, na realidade, a faixa
de idade média das pessoas ao saírem do Rio Branco é de 26 a 29 anos, algo assim. 26. Eu vou ver se eu pego o nome desse rapaz aqui. Diplomata mais jovem do Brasil. Vamos lá. Aprovado em primeiro lugar para diplomata, estudou por 8 meses. Tomás Napoleão. É diplomata há 4 anos, estudou por 8 meses, 6 horas por dia. Tirou primeiro lugar no concurso em 2009. Ah, perfeito. Na realidade, é que quando a pessoa faz o concurso e vai para o Instituto Rio Branco, ela já é diplomata. Então, então foi isso aí, né? Esclarecido. Embora tenha que fazer o curso de formação na academia, né? Então, vamos falar do nosso consulado aqui. Perfeito. Como foi que começou essa movimentação dentro do governo, né? Do Ministério das Relações Exteriores? Historicamente, a ideia de abertura de um consulado em Orlando já remonta à década de 90, porque detectou-se essa necessidade nessa região da Flórida Central, sabendo-se que Orlando é um destino turístico privilegiado pelos brasileiros e onde há populações flutuantes também nós temos que ter consulados para prestar assistência aos brasileiros que vêm como turistas ou estão de passagem em Orlando. Como eu já disse várias vezes, na realidade, a política de abertura de postos e de fechamento de postos, na verdade, depende de uma série de circunstâncias e, na minha opinião, elas são principalmente de ordem orçamentária. Mas o Ministério das Relações Exteriores sempre se preocupa em estar onde a comunidade brasileira estiver. Então, nós temos, só para fins estatísticos, nós temos 221 postos no exterior, na realidade, né? E dentre esses 221, Janaína me corrigirá, nós temos 132 embaixadas. Nossa! 55 consulados gerais, já incluindo Orlando. 132 embaixadas? Sim. E quantos? 55 consulados gerais, já incluindo Orlando. 10 consulados. Não. 10 vice-consulados. 11 missões junto a organismos multilaterais. E 3 escritórios. Aí você me perguntará o que são escritórios. Nós temos o escritório financeiro em Nova York, que cuida da administração financeira do Ministério no exterior. Nós temos escritórios também em países onde nós devemos estar, mas por circunstâncias políticas, nós temos um escritório e não uma embaixada, que é o caso do escritório em Ramallah e do escritório em Taipei. Enfim, mas a pergunta era sobre como surgiu a ideia de Orlando. Surgiu a ideia de Orlando. Então, alguns consulados foram abertos ao longo das últimas décadas, na verdade, e recentemente, então, nós reabrimos Marsella, que já existiu em determinado momento, no ano passado, né? Reabrimos Edimburgo, porque nós tínhamos só uma representação na França, que era Paris. Nós temos uma comunidade muito grande lá. No Reino Unido a mesma coisa, nós tínhamos só em Londres, então abrimos em Edimburgo. Então, assim, se você estudar a história de abertura de postos, você vai ver que elas dependem um pouco da necessidade que a comunidade brasileira tem e da demanda por serviços consulares. Então, Orlando definitivamente já é uma ideia que remonta a 3 décadas. A ideia inicial era de um vice-consulado, mas foi se percebendo que a demanda é tão grande aqui que o novo governo decidiu, na realidade, transformar o vice-consulado em um consulado geral, algo que se concretizou agora no dia 25 de abril, com um decreto presidencial assinado pelo vice-presidente da República. Esse número, acredito que eu até peguei através do consulado. Aqui em Orlando, a gente já tem 180 mil nacionais, aproximadamente, não é isso? A gente sempre diz aproximadamente, porque essas estatísticas, para serem efetivamente precisas, nós teríamos que ter a inscrição de todos os cidadãos brasileiros junto ao consulado. Mas elas são baseadas em dados estatísticos e a estimativa atual é de que haja 180 mil brasileiros na Flórida Central e Setentrional e 295 mil na Flórida Meridional. Orlando concentra, obviamente, a maior parte desses 180 mil. Nós fizemos uma projeção, Janaína e eu, com base no número de... Quer dizer, Janaína preparou uma projeção com base no número de
brasileiros inscritos nas escolas públicas do condado de Orange. E nós calculamos que só na região de Orlando, no condado de Orange, há cerca de 60 mil brasileiros. 60 mil. Só no Orange County. Sim. Recentemente nós estivemos num evento lá do Orange County, que é a respeito da língua portuguesa, né? E é uma reivindicação que está sendo feita por grupos representativos das comunidades, né? A comunidade brasileira, a nossa fundação também participou, junto com a Câmara de Comércio, com a Andrea. E é um pleito importante, e se a gente conseguir isso, vai ser um grande avanço para inserir o idioma, a nossa língua portuguesa, nas repartições do Orange County, nos serviços oferecidos pelo condado. Eu acho que isso é um grande salto. E eu vi, né, eu fiquei até o final, que o advogado do Orange County, ele questionou o custo que isso teria para o county, mas existem estudos, né, um trabalho que foi feito inclusive através da Câmara de Comércio, e salvo engano, o embaixador Mendes, né, o João Mendes, ele fez uma apresentação também sobre o crescimento dos investimentos de empresas brasileiras aqui na Flórida, que o PIB 30% do PIB da Flórida são de investimentos brasileiros. Então, a gente precisa mostrar isso para o Orange County, que o ganho para a comunidade, o ganho para o county vai ser muito maior do que a despesa em inserir o idioma português nessas repartições públicas, né? Então, assim, a gente está tentando fazer esse trabalho em parceria com outras instituições para apresentar, porque vamos voltar em agosto para outra audiência. E a gente quer mostrar que vale a pena sim, porque o investimento, o crescimento da comunidade brasileira, empresas, são 100 e tantas empresas brasileiras aqui, o 30% do PIB, a importância do povo brasileiro, da comunidade brasileira para a Flórida, para Orlando, para o Orange County. Então, é um trabalho que o próprio consulado também, em parceria com as associações, com as organizações de brasileiros, a gente está acompanhando. E eu quero aproveitar aqui e parabenizar vocês por terem ido lá, estar com a gente, né, se pronunciado. Assim, eu estou muito feliz com o desempenho, com o trabalho que vocês estão realizando aqui. Não só eu, toda a comunidade, está todo mundo muito feliz com a chegada do primeiro vice-consulado, depois consulado, e o trabalho que vocês estão fazendo, que está sendo incrível. O fato de vocês estarem aqui para a gente bater esse papo, esclarecer, trazer informações importantes para a comunidade brasileira, isso merece aplausos, merece o nosso reconhecimento e os nossos agradecimentos. Então, assim, vamos nos unir com relação a essa luta, né, mais ainda, porque em agosto a gente vai voltar lá na prefeitura de Orange County, vamos apresentar esse material, a importância, os investimentos da comunidade brasileira que está chegando aqui na Flórida, e que vale sim muito a pena ter essa nosso idioma português, né, a língua portuguesa nas repartições. Então, voltando aqui, feito todo esse adendo, né? O senhor quer se manifestar, quer falar algo sobre isso? Claro, na verdade, nós sabemos da relevância da comunidade brasileira na Flórida. Por isso, essa decisão do governo brasileiro de ter 2 consulados gerais. Quer dizer, estatisticamente, sabemos também que o português é a 4ª língua mais falada na Flórida, em Orlando especificamente também, depois do inglês, do espanhol e do crioulo haitiano. Então, qualquer apoio que nós possamos dar como você disse, a inserção da língua portuguesa nos serviços administrativos do condado de Orange ou em outra parte. Eu sei que o consulado em Miami já havia iniciado esse trabalho, eles também fazem esse tipo de serviço. E vocês sabem que o próprio Ministério das Relações Exteriores tem uma política de promoção da língua portuguesa em várias vertentes, quer dizer, não só a vertente brasileira da língua portuguesa. E recentemente, faz 2 anos, quanto tempo faz, você me corrigirá, foi criado o Instituto Guimarães Rosa, que é o antigo Departamento Cultural, que agora virou um instituto, na verdade, de promoção e difusão cultural e de promoção da língua portuguesa, a exemplo de outros institutos que existem em outros países, como o Camões, em Portugal,
ou o Instituto Cervantes na Espanha, ou o Goethe na Alemanha. Maravilha. A promoção da língua portuguesa tem também essa vertente de promoção da língua portuguesa como língua de herança. Então interessa para o governo brasileiro que o português seja levado para as escolas onde há brasileiros estudando, na verdade, nacionais, para que eles consigam manter o vínculo com a nossa cultura, porque isso é um tesouro, é um patrimônio, É um patrimônio, que eles só a nossa descobrirão quando identidade. forem adultos. A nossa identidade. Então, nós estamos aqui no Consulado Geral, não é, Janaína? Sempre prontos a participar, dar apoio, eventualmente submeter propostas e projetos ao Ministério das Relações Exteriores em Brasília para que nós possamos dar um apoio ainda mais efetivo. Mas é um orgulho para o Consulado Geral em Orlando fazer isso. Muito bom. Não sei se a Janaína quer acrescentar algo a respeito. Não, eu acho que essas iniciativas de promoção de português como língua de herança existem ao redor do mundo, são muito válidas porque realmente é um benefício para uma criança manter esse contato e para poder utilizar uma língua que é tão cara a todos nós. Então, É verdade. Então, assim, eu acho que são todos muito louváveis essas iniciativas e que a gente pode apoiar e pode fomentar isso, a gente sempre vai dar apoio. Nós também, enquanto sociedade civil organizada, através da Fundação, pode contar com a gente também, vamos estar juntos nessa luta aí, porque, como o embaixador falou, a Janaína também, é nossa identidade. É um patrimônio que a gente não pode deixar ir embora, né? Nesse distanciamento. Mas onde é que está? Vou fazer uma pergunta bem assim. Eu sei que tem nos sites, a coisa mais bem importante, porque muita gente me pergunta onde está localizado o Consulado Geral de Orlando. Tá. O consulado está, neste momento, sediado no número 355 da North Orange Avenue, no centro da cidade, downtown Orlando. Vamos colocar o endereço do consulado também no vídeo. Vocês vão também, quando a gente publicar esse podcast, vai ter lá o link com o site do consulado também para acessar, o horário de funcionamento, tem tudo lá. Sim, o horário de funcionamento a gente pode esclarecer aqui rapidamente. Nós atendemos o público para atendimento presencial das 9h30 às 13 horas. Todos já sabem disso. As repartições consulares brasileiras atendem mediante agendamento. Os requerentes têm que fazer uma manipulação anterior num sistema chamado e-consular, para que os processos sejam analisados, verificados se a documentação está correta, validados, e depois da validação a pessoa pode agendar. Esse sistema ele facilita a vida do requerente, porque ele já vai com a certeza de que terá o serviço prestado, ao invés, às vezes, de aparecer espontaneamente e não poder ter o serviço prestado porque não foram seguidas as exigências legais. Do documento. Então a gente recomenda que as pessoas visitem o sítio eletrônico do consulado, verifiquem os passos a serem seguidos e façam tudo o que tem que fazer antes. Se tiverem dificuldade, peçam ajuda a outras pessoas. Mas, assim, a nossa fundação sempre está auxiliando as pessoas que têm dificuldade. A gente... A nossa página tem as informações, o passo a passo, os documentos necessários para cada serviço. A gente discrimina todos os serviços, são feitos, os custos e tudo mais, e o processo, além do link para esse sistema para acessar. E também eventuais dúvidas ou situações que não estejam previstas na nossa página, é sempre possível nos caminhar uma consulta por e-mail. Ou por WhatsApp. Ou por WhatsApp. Quais são os serviços oferecidos pelo consulado? Nós temos aqui uma lista de todos os serviços, mas acho que seria talvez até um pouco enfadonho que eu liste todos. Mas vou tentar os mais procurados. O mais procurado aqui é a emissão de passaporte. Assim, é o nosso carro-chefe aqui. Então, Orlando já tem emissão de passaporte. Nós emitimos passaportes, sim, passaportes para maiores de 18 anos, passaportes para menores de 18 anos, para recém-nascidos, na verdade, bebês, mas assim, esses passaportes eles têm prazos diferenciados. E eu só lembraria que para passaportes, principalmente de menores, os pais têm que autorizar, na verdade, porque o menor, para emitir um passaporte, nós precisamos da autorização dos pais. Para o menor viajar, precisa da autorização de viagem dos pais também. É uma série de regras que devem ser seguidas, mas além disso, os brasileiros podem fazer
procurações, reconhecimentos de firma, autenticações, na verdade, autorização de viagens de menores, registro de casamento, registro de nascimento. Registro de casamento, nós lembramos sempre que quando as pessoas casam aqui nos Estados Unidos, elas podem casar com outro cidadão brasileiro, ou casar com um americano ou de outra nacionalidade, mas nós lembramos sempre que casou-se aqui, em seguida vá fazer a sua certidão no consulado, que é uma certidão temporária, mas que permitirá que a pessoa registre também no Brasil. Nós sempre damos essa orientação, porque a pessoa não pode ter duas vidas de registro civil, uma nos Estados Unidos, outra em outro país. Senão a pessoa se torna duas pessoas, na verdade. Né? Tem uma questão aqui do nome, né? Quando a pessoa se casa aqui, que a certidão de casamento americana, ela não muda o nome como a nossa no Brasil. Você muda, sai o nome de solteiro para o nome de casado. Você casa, lá na certidão fica o nome de solteiro e depois é que você faz a alteração. Mas, quando você vai fazer a documentação, social, drive license, você diz que você quer colocar o nome ou do esposo ou da esposa, do cônjuge. E aí eles alteram, mesmo não tendo na certidão. Então, como é que faz se a pessoa tem drive license, social, se tem toda a documentação americana já com o nome de casada, mas a certidão está ainda com o nome de solteira, porque é assim aqui. Aí, na hora de emitir a certidão do consulado, vai que nome? Da certidão ou vai o nome da documentação da pessoa? Nós temos que nos basear na certidão de casamento. Se você quiser acrescentar alguma coisa. A gente faz o registro da certidão de casamento no Brasil, mas também de acordo com a documentação que ela apresenta da mudança do nome. Mas acho que não vou dar mais detalhe. Porque assim... é interessante essa pergunta, ela é de difícil resposta, porque nós temos sempre que fazer a análise casuística da documentação apresentada no momento. Mas assim, quaisquer alterações de nome, na verdade, elas têm que ter um respaldo legal. Então, a gente tem que ver o que foi alterado no nome da pessoa pós-casamento. Porque ela não pode ter dois nomes. Ela vai ter ou o nome de solteira que ela manteve, ou o nome de casada. Então, pois é, mas que interessante, né? A certidão aqui com o nome de solteira, mas quando você vai fazer a naturalização, você diz, agora eu quero o nome de casado, mesmo na certidão tendo o nome de solteiro, agora eu quero o meu nome de casado. Então você muda no sócio, você muda tudo, fica com a certidão. Agora, existe a possibilidade de... Eu estou trazendo esse assunto porque temos vários casos disso, né? E é uma pergunta que sempre me fazem e um dia eu vou fazer uma consulta no consulado, eu estou aproveitando e fazendo aqui. Então, a pessoa teria que ir alterar na corte a certidão, trazer para o consulado já com ela alterada. Essa seria a situação ideal, né? Ideal. Mas eu não quero dar uma resposta cabal para você aqui nessa conversa, porque o ideal é nós analisarmos cada situação que se apresenta individualmente. Mas esse é um caso muito comum, sempre aparece muito para a gente lá. Em geral, quando a pessoa faz a solicitação e apresenta, ela tem que apresentar a documentação comprobatória para o nosso sistema consular. A gente já responde indicando se a gente precisa de mais documentos, precisa de alguma providência aqui junto ao notário ou uma instituição local para a gente poder realizar o serviço. Então já faz essa triagem, você já orienta, então pronto, é perfeito. E esse atendimento presencial, como é que se faz o agendamento? Também pelo site? Sim. Ou telefone? Não, pelo próprio site. O próprio site permite envio da documentação, com isso ela é validada, ou se há alguma observação, alguma providência. Após todo o processo concluído, que a gente tenha toda a documentação necessária, a gente autoriza o agendamento. O agendamento também é feito pelo site, conforme as vagas que a gente tem disponível nesses horários de atendimento. Então, o próprio consulente pode, depois de autorizado o processo, ele procura o horário que seja mais conveniente e já realiza o agendamento, assim, na próxima vaga. Então, a gente tem um número de vagas conforme a nossa capacidade de atendimento e a pessoa escolhe o próximo horário disponível. É uma questão de organização, né? Você já eu acho, assim a gente funciona também na fundação. Muita gente, porque
não querem me atender. Não, gente, tem que ter uma estruturação, organização, porque imagina, se todo mundo chega, resolve ir para a repartição lá, consular. Nós temos uma recomendação a fazer a todos os brasileiros que, na realidade, antecipem-se, não deixem o passaporte expirar, façam a documentação em tempo hábil, de vez em quando peçam informações por e-mail, por WhatsApp, nós teremos o prazer de responder, mas nós não podemos atender quando a pessoa chega e diz assim, vou viajar amanhã porque eu achei um bilhete aéreo baratinho. Essa não é uma razão de urgência. Razões de urgência nós podemos atender, mas elas têm que ser efetivamente de urgência. E tem que ser urgências graves. Urgências graves. Né? A carteira consular voltou, vai... Por favor. A gente não emite aqui em Orlando a carteira de matrícula consular, que é aquela carteirinha. Sim. O que a gente tem feito agora é um registro das pessoas, a gente tem inclusive um panorama e um mapeamento dos brasileiros residentes aqui. Então a gente já tem aberto um formulário eletrônico, a pessoa faz o seu registro e envia a sua documentação provando que é brasileira. Está aberto a todos os brasileiros residentes na Flórida Central e Setentrional. Os dados são usados exclusivamente pelo consulado para contato em caso de emergência em alguma comunidade ou para mapeamento da população aqui. Então, ela tem essa finalidade. Mas não são emitidas ainda carteiras físicas daquelas carteirinhas consulares. Ainda, mas existe a previsão, assim, existe a ideia disso acontecer? Ou... É possível que no futuro exista, mas no momento que nós vamos fazer, pedir gentilmente aos cidadãos que preencham um formulário para que nós tenhamos um banco de dados. Nosso interesse inicial é esse. Né? Até para oferecer os serviços. E para eles também é interessante terem um registro consular, mas ele vai ser no momento virtual. Num futuro, a depender do que o nosso Ministério disser, nós poderíamos talvez emitir carteira, mas isso é algo que só será decidido no futuro. Depois, no futuro. Então eu vou reiterar aqui, pessoal. O consulado não está preocupado com status imigratório de ninguém, não é esse o papel do consulado. Vocês precisam, os nacionais, os brasileiros que vivem aqui, precisam fazer o cadastro de vocês no consulado. Eventualmente, quando vocês venham a precisar de algum serviço, já facilita, já tem os dados, já tem as informações. E é importante que tenha esse cadastro de todos os brasileiros, para que o Ministério das Relações Exteriores, o consulado, as embaixadas possam desenvolver políticas públicas para favorecer os nacionais, os brasileiros. Então, não tenham medo de ir ao consulado, de pedir um agendamento, de preencher. Isso é muito importante. Isso vai ajudar vocês em algum momento que vocês precisarem. Então, assim, vamos desmistificar, né, esse medo do consulado. Só por questões mesmo de desconhecimento, porque a gente tem trabalhado junto com o consulado aqui em Miami, outros consulados também em outros estados, em outros países. A gente tem acompanhado e tem visto o serviço que vocês têm prestado, o socorro, a prontidão. Então é muito importante que esse registro. Então façam esse registro. Eu gostaria de acrescentar que, com relação aos serviços, nós temos serviços gratuitos e serviços pagos. Por exemplo, a emissão da certidão de nascimento ela é gratuita. Há serviços pagos também e as taxas elas são fixadas pelo que a gente chama de tabela de emolumentos consulares, que são taxas definidas pelo governo brasileiro. Né? Então, antes de qualquer coisa, verifiquem qual o valor do serviço, sabendo que há serviços também gratuitos. Que são gratuitos. Com relação a brasileiros com problemas jurídicos, com problemas complicados, né, das mais diversas ordens. Às vezes tem brasileiro que vem para cá, aí chega aqui, tem questões de saúde, psicológico. Como é que vocês estão fazendo nesse momento? Janaína, que é a chefe da administração, acabou de terminar um procedimento licitatório, na verdade, e aí nós estamos aguardando outras verificações administrativas para nós começarmos a oferecer o serviço de orientação jurídica, que vai funcionar da seguinte forma: as pessoas vão agendar também e vão ter uma entrevista com um advogado ou advogada, na verdade, que possa atuar aqui.
Mas lembrando sempre que é orientação. Orientação. Então, esse serviço não implicaria acompanhamento judicial, processos, nada disso, porque nós não podemos atuar como advogados. Eu não sei se você quer acrescentar algo a respeito. A previsão é de que o serviço comece a partir de junho aproximadamente. Será feito por agendamento também. A gente vai divulgar os horários, como é feito o procedimento para agendar. E, como o embaixador falou, realmente a finalidade é dar uma orientação jurídica, informações. Então, é um advogado credenciado na Flórida para que possa orientar as pessoas, né, dependendo da situação. Então, mas o pedido vai ser feito mediante agendamento por solicitação do interessado. Ok. Da mesma forma, atendimento psicológico, né? Exatamente. O atendimento psicológico a gente chama de atendimento psicossocial, que é justamente para verificar quais são as necessidades da pessoa do ponto de vista psicológico ou psiquiátrico ou de inadaptação sociocultural. Da mesma forma, o psicólogo vai indicar caminhos para aquela pessoa. Quer dizer, não vai fazer terapia psicológica, mas vai indicar caminhos para aquela pessoa. E assim, eu acho que é importante a gente mencionar que tanto os consulados, né, de uma maneira geral, agora o de Orlando, antes o de Miami, tem buscado parcerias com instituições sérias que oferecem esses serviços para os brasileiros, atendimento em português, com orientação jurídica, com advogados, tanto americanos quanto brasileiros, né, quanto advogados aqui nos Estados Unidos, quanto conhecimento também no Brasil. Então, outro ponto que eu vejo com muito bons olhos essa iniciativa dos consulados e estar buscando dentro da comunidade instituições sérias que desenvolvam um trabalho sério, que prestem um serviço sério, para que sirva também como um parceiro e facilitador, né, para complementar, dar um suporte também aos consulados e vice-versa, né? Isso tem acontecido bastante, inclusive com a gente. Eu fico muito feliz quando a gente recebe encaminhamentos de alguma situação que a gente sabe que o consulado tem os limites, né, da orientação e tal, e nós que estamos aqui oferecendo esse serviço, por exemplo, a Hope and Just, a gente tem um network com advogados, com parcerias. Então, sempre que chega para a gente, eu fico muito feliz que a gente pode também, sabe, estar nessa parceria contribuindo, e a iniciativa do consulado de se abrir, né, de conectar com essas instituições. É outro gesto louvável, né, e importante para a nossa comunidade, né? A gente tem aí uma série de instituições que, além da Hope and Just, que inclusive a Câmara de Comércio também, com muitos profissionais, estão sempre dispostos a estar ajudando, a estar contribuindo. Se você me permitir, sim, do nosso favor. interesse, na verdade, interagir com toda a instituição, seja ela de caráter educacional, de assistência, cultural, religioso, comercial, na verdade, que trabalha em prol da comunidade brasileira. Então, assim, todos os consulados têm isso como obrigação e como dever, na verdade, né? Eu fico muito feliz, eu repito aqui, porque realmente eu vejo um trabalho incrível está sendo realizado, né, pelo Itamaraty, através das repartições consulares, das embaixadas. Eu posso falar isso porque eu acompanho, eu estou sempre contactando com todos e cuidando dessas, através da fundação, a minha equipe também. E assim, quero mais uma vez parabenizar vocês, agradecer o que vocês estão fazendo, esse trabalho bacana de conexão, de integração, essa presença de vocês aqui nesse podcast, assim, incrível, para mim uma honra. O primeiro embaixador, né? O primeiro que eu tô com... temporária. Emissão temporária, mas fico muito feliz e agradecida, viu? Eu acho que se vocês quiserem colocar mais uma coisa, eu acho que alguma coisa, algum comentário, alguma observação... Janaína pode complementar e eu terminarei, vamos ver. Eu acho que só algumas questões de caráter prático, como o embaixador falou no começo, que a gente tem um serviço gratuito, serviços pagos. Os serviços pagos são sempre feitos por money order dos Correios local e o valor é exato conforme o serviço. A gente indica que a pessoa, quando faz a solicitação, já apresenta a money order. Então, o pagamento é sempre feito por esse sistema. Acho que é isso. Assim, nós estamos sempre abertos, na realidade, para receber as pessoas, para dar informações.
A gente tem lá um funcionário, uma funcionária que pode dar as informações, mas a gente desaconselha que a pessoa vá diretamente com a expectativa de ser atendida antes de ter a documentação completa, porque há exigências legais que têm que ser cumpridas e nós temos que cumpri-las, na verdade, de certa forma. De certa forma, não. Em todo o tempo nós temos que cumprir. Então a gente prefere que as pessoas primeiro se informem sozinhas ou com o auxílio de alguém, ou de uma associação, ou de uma empresa, não importa, mas que se preparem antes de ir ao consulado. Exceto em casos de extrema urgência. Tem uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer, porque fui cobrada por isso também. A gente sabe que a partir de outubro, salvo engano, o americano ele vai precisar, o estrangeiro ele vai precisar solicitar visto para entrar no Brasil. Houve uma mudança aí. Na verdade, não é o estrangeiro. Na verdade, é o seguinte. Existe um princípio nas relações internacionais de reciprocidade. Então, o Brasil exige vistos dos países que exigem visto também de turista ou de negócio. Existe toda uma gama outra de vistos, que são vistos específicos também, que os consulados já emitem, mas houve uma decisão anterior de isentar, se não me engano, 4 países de visto de turista e de negócio, que eram Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá. Parece-me que o objetivo era fomentar o turismo, mas o resultado não foi bom. Não foi expressivo. Então, o novo governo decidiu voltar ao status quo antes de reciprocidade. Então, como os americanos exigem visto de turista, nós também exigimos. Então, a partir de 1º de outubro, todo cidadão americano que for viajar ao Brasil para fins turísticos e ou de negócio deverá solicitar visto. No consulado. No consulado. Nós receberemos instruções sobre como fazer. Não sabemos ainda como será decidido o processamento de vistos no nosso consulado ou nos demais consulados gerais, mas enfim, nós receberemos instruções e os cidadãos americanos pedirão vistos nos consulados. Então, o brasileiro ou brasileira que for casado com americano ou americana, a partir de 1º de outubro, tem que solicitar o visto e será no nosso consulado. Lembrando que se for viajar em 1º de outubro, tem que solicitar pelo menos com um mês de antecedência. Com um mês de antecedência. Pronto, então era essa só que eu lembrei aqui. Não esqueça de perguntar isso, porque tem algumas brasileiras e brasileiros casados com americanos que queriam saber como é que funcionava isso. Informação e antecedência são 2 palavras muito importantes para receber os serviços consulares. Bom, eu gostaria de só terminar essa conversa muito agradável com você, Ana. Obrigada. Para dizer que o Consulado Geral em Orlando, recém-criado, na verdade está aberto para dar apoio à população brasileira aqui estabelecida e ou a população que está aqui de forma flutuante quando visitam os parques temáticos, perdem seus passaportes para viajar para o Brasil, na verdade. Enfim, essa a função principal de um consulado, dar assistência aos cidadãos brasileiros no exterior. Muito obrigada, embaixador. Janaína, quer falar? Não, só para reforçar que realmente nós estamos abertos pelos nossos canais de atendimento para esclarecer dúvidas e para oferecer o serviço à população. Muito obrigada. E eu vou pedir a quem assistir esse podcast, essa conversa, que compartilhem o máximo que puderem compartilhar. São informações importantes, que podem ajudar muita gente, pode salvar, tirar pessoas de situações complicadas, né, aqui na região. Então, compartilhem e acompanhe a gente no próximo episódio, que vem mais novidade por aí. Muito obrigada, embaixador. Janaína, obrigada. Até a próxima e vamos seguir junto aí nessa luta. Nós é que agradecemos a oportunidade. Muito obrigado. Obrigada. E a Open Justice também. Obrigada.